Por que muitas vezes a gente não deixa a onda entrar? Essa é uma pergunta que eu fiquei bem reflexiva hoje, fazendo bastante. Eu acordei com uma vibração um pouquinho mais baixa do que normalmente eu acordo. Acordei bem cedo, fiz todo o meu processo de rotina matinal, com meditação, afirmações positivas, tentando afirmar ao máximo como que o meu dia ia ser, porque eu já senti que eu acordei com uma vibração um pouco mais baixa do que a que eu normalmente acordo. E quando eu liguei a minha onda, né, tô na quarta onda da ressonância harmônica, aí eu percebi que eu tô puxando freio de novo. Minha quarta onda, ela já tá quase acabando. Eu já tô precisando começar a rever aí os meus pedidos da quarta onda para poder pedir a quinta no mês que vem. E toda vez que eu vou fazer um vídeo sobre ressonância harmônica, eu faço sem roteiro, tá? Esse é o único vídeo que eu realmente só coloco o que eu tô sentindo, a minha emoção e normalmente algum aprendizado que vem junto com a onda. E aí eu fiquei bem reflexiva quando eu coloquei a minha onda para tocar e senti aquela vibração que não estava muito legal, então a emoção que estava me vindo muito era a emoção de tristeza. E sem motivo nenhum, acordei assim um pouco mais triste, um pouco mais reflexiva. Mas a questão do vídeo não é para falar das minhas emoções, e sim para falar que eu senti que de umas 2 semanas para cá eu puxei o freio de novo, né, na minha onda. Para quem já assistiu o vídeo eu falando da minha terceira onda, eu conto quanto eu puxei o freio. Eu não lembro se eu uso exatamente essa palavra, né, de puxar o freio, essa frase, né? Eu puxei o freio, mas eu lembro de deixar bem claro, assim, no meu vídeo da terceira onda, que eu não deixei a onda entrar. Assim, simplesmente bloqueei a entrada da terceira onda e eu tinha pedido bastante coisa do âmbito material. E no início da minha quarta onda, tanto é que quem assistiu o meu vídeo da terceira pode perceber que eu inicio o vídeo falando, será que eu peço a minha quarta onda? Eu hesitei muito em pedir. Eu fiquei muito apreensiva mesmo, porque eu sofri muitas catarses financeiras na terceira onda. E aí, passou um tempo daquele vídeo, eu não pedi logo imediatamente a quarta onda, e imediatamente após o vídeo, não, eu esperei ainda um bom tempo, eu revi muito fortemente os meus pedidos, e aí eu tive coragem e pedi a quarta onda. E a quarta onda, ela veio uma delícia, ela veio assim, muito leve, muito tranquila, me trouxe uma movimentação, eu consegui me movimentar, eu consegui ter novos planos, eu consegui ação, eu consegui agir. E as coisas da terceira onda começaram a acontecer na quarta. E aquilo estava me deixando extremamente empolgada. E eu, com essa movimentação toda, todo início de semana, gravando aqui, gravando curso, vendendo curso, e muito empolgada e fazendo muitos atendimentos e ajudando muitas pessoas, e isso estava me dando sabe, uma injeção de ânimo, um gás assim para eu continuar meu trabalho. E aí eu percebi que de 2 semanas para cá as coisas já não estavam mais tão empolgantes como estavam no começo da quarta onda, e eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava puxando o freio. E aí me veio a reflexão e eu resolvi gravar, porque normalmente quando vem esses insights pra gente que tá passando pela ressonância, né, que tá ressonante, talvez o que eu esteja passando possa te ajudar. Por exemplo, você que tá pedindo aí a sua primeira, segunda onda, e às vezes um insightzinho de uma pessoa, né, pode ajudar a outra a ter um novo insight também, e não cometer, não vou nem dizer os erros, porque eu não sei se são erros, mas assim, não puxar o freio, sabe? Eu não gosto de falar que a gente comete erros com a ressonância harmônica, porque eu acho que tudo que vem
vem para o nosso aprendizado. Então, mesmo quando a gente imagina, putz, eu cometi esse erro, talvez não tenha sido um erro. Talvez tenha sido algo que você tivesse que passar ali para você aprender mais. Eu sinto que a ressonância harmônica é como se a gente fosse uma cebola, sabe? Que você vai tirando as cascas até chegar ali no núcleozinho da cebola, no miolinho da cebola. É uma metáfora que eu gosto de usar com a ressonância, porque eu sinto que está tirando camadas e camadas de paradigmas e de crenças que eu ainda insisto em trazer. Então é isso. A reflexão que eu tive hoje, o insight que eu tive hoje é de que a gente tem tantos paradigmas, a gente tem tantas crenças. O professor Hélio Couto fala muito, né? Muito, 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 de quebrar os paradigmas, de deixar a onda entrar, de que a onda entra em nanosegundo se a gente entrar. Mas o que eu percebo é que a nossa mente, ela tá tão conectada a tudo que a gente viveu e viver conectada às crenças que a gente traz desde lá do nosso passado até agora, nesse momento que a gente está passando pela RH, quem estiver passando, ou quem estiver só estudando. Eu acho que quando a gente também está só estudando o caminho das palestras, a gente já está ressonante. Viver aquelas crenças que a gente traz é tão mais fácil, porque a gente já sabe lidar com aquilo. A nossa mente, ela já está programada para aquilo. A gente está vivendo dentro de uma caixinha que a gente já sabe exatamente como que vai ser o processo. E quebrar esses padrões de comportamento é muito difícil, porque a gente, ser humano, né, a gente não quer sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto exige da gente muito esforço, sabe? E exige da gente uma compreensão do que a gente está fazendo. E muitas vezes a gente não deixa a nossa onda entrar porque a gente não tem compreensão do que a gente está passando naquele momento. E eu estou falando das crenças, das catarses que a gente vive. Para quem já assistiu os meus outros vídeos, eu explico que o que eu entendo por catarse é que é um feedback que a gente recebe se a gente está deixando a onda entrar ou não. Então, quanto mais catarses você está passando, mais limpeza está sendo feita, mais crescimento espiritual você está tendo que ter para você poder deixar a onda entrar. Quando você percebe que as catarses estão diminuindo ou que elas não são mais presentes, significa que você deixou a onda entrar. Aquilo que você pediu, aquele pedido específico, ele entrou, bateu e ninguém mais tira de você essa consciência. Então, percebo que quando a gente não deixa a onda entrar, é porque a gente está preso ao paradigma, preso às crenças. E sair da zona de conforto, o nome já diz, né? Zona de conforto é muito desconfortável. A gente ter que vivenciar uma nova realidade, a gente ter que experienciar, falar não para as pessoas, a gente perceber que às vezes o caminho que a gente está seguindo hoje não é o caminho que condiz com toda a frequência que você pediu na sua onda. Ter que olhar para isso é muito mais difícil do que deixar a onda entrar. Porque às vezes o caminho que eu estou percorrendo, ele é tão diferente do caminho que eu pedi para minha onda, né, para minha frequência. Todos aqueles pedidos, todas aquelas consciências são tão diferentes do que eu vivo hoje, que quando eu deixo essa onda entrar, vai vir catarse atrás de catarse, porque eu não quero sair desse lugar. Eu quero continuar nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu quero tudo aquilo que eu pedi. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma consciência do que a gente quer, do que a gente quer viver, né, da conexão com a nossa centelha, com o eu superior, com o Criador e tudo mais, a gente não consegue se livrar desses padrões, a gente não consegue sair desse lugar que a gente se colocou, que muitas vezes é o lugar de vítima, muitas vezes é o lugar de eu não consigo, muitas vezes é aquele lugar de funciona para todo mundo e não funciona para mim. Então a gente traz de novo
as consciências que a gente quer se livrar, mas que são mais fáceis da gente lidar, que é o da reclamação, o da comparação, o de, sabe, a gente se colocar na posição de vitimismo, de vítima, de ai, por que tudo só acontece comigo? E aí, quando a gente vai trazendo todas essas consciências, e aí a gente se conecta com essa frequência, a gente puxa o freio, e aí a gente não deixa a onda entrar. E eu tive esse insight hoje, de que por um acaso, em algum momento, eu puxei o freio. Alguns acontecimentos aí da minha vida, eu dei muita importância para aquilo que aconteceu, e eu não percebi que a importância que eu estava dando era tanta, que isso estava atrasando o meu autodesenvolvimento, meu autoconhecimento, a expansão da minha consciência. Eu puxei o freio de novo, no finalzinho aí da minha quarta onda. Então, eu quis trazer, gravar esse vídeo mesmo, sem roteiro, baseado em toda a experiência que eu tive hoje de manhã, tá? Eu tive uma experiência magnífica hoje de manhã, com as minhas meditações, com os meus exercícios, com o meu japamala, com as minhas manifestações, minhas visualizações. Hoje eu dediquei um tempo bem bom mesmo para iniciar o meu dia bem, e quando eu percebi que eu não conseguia sair daquela frequência de tristeza, eu trouxe uma reflexão mais profunda, olhando para dentro de mim e sendo honesta comigo mesma, vendo o quanto eu não queria deixar aquele meu padrão, aquela minha consciência, para deixar a onda fazer o que ela tem que fazer. Porque se a onda estava funcionando no começo e de repente ela parou, é porque alguma coisa eu fiz, eu atraí aí uma frequência que não está condizendo com a onda, e aí realmente eu acabei puxando freio. Então, quando você perceber que, olha, a onda não entrou, eu não senti nada, sabe? Não tá acontecendo nada na minha onda, ou, ai, a onda tá muito pesada, sabe? Quando eu tive muitos relatos nos meus vídeos de pessoas falando que tiveram catarse atrás de catarse, mais de 2 anos de catarse. Vamos colocar luz nessas catarses, luz nessa onda que de repente você acha que não entrou. Porque às vezes a onda, ela fica ali, ó, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ela fica batendo, batendo, batendo. Mas a gente não abre a porta para ela entrar. E a gente não abre a porta porque lidar com o que a gente sabe, com o que a gente lidou a vida inteira, é muito mais fácil do que a gente lidar com o novo, do que a gente encarar o novo. E se o novo vai trazer uma consequência muito boa pra gente, a gente fica com medo. O medo, ele toma conta da gente. E a gente abaixa um pouco a nossa frequência e acaba se conectando com outras frequências que não são as frequências que a gente pediu na nossa onda. Então, presta atenção aí. Se existe alguma crença, se você está conectando com alguma frequência que não está de acordo com a sua onda, e presta atenção principalmente nas catarses, porque elas não são ruins. As catarses, elas vêm para ver exatamente em que padrão que a gente está vivendo e para ver exatamente se a gente está deixando a onda entrar ou não. Às vezes, a catarse, ela é um período que a gente precisa passar para uma expansão maior da nossa consciência. Às vezes, a catarse é o degrau que está faltando para a gente dar o salto quântico e alcançar aí o que a gente deseja e atingir a frequência que a gente pediu na nossa onda. Então, é só ficar atento, é só ficar atenta e deixar aí a sua onda entrar com tranquilidade e sempre olhando, observando qual é o melhor caminho, o caminho mais fácil para você se conectar com a frequência das consciências que você pediu na sua onda, tá certo? Então é isso, eu queria deixar mais um relato relacionado
ao meu período de ressonância harmônica. Eu não gravei ainda um vídeo falando da quarta onda, ela ainda tem mais uns 20 dias aí para rodar, tá quase acabando, acho que menos de 20 até. Ela tá quase no fim. Eu ainda não revi os meus pedidos para minha quinta onda. Quando eu tiver feito tudo isso, ter revisto a minha quarta onda, pedir novamente, né, novas consciências para a quinta onda, eu venho trazer o relato dessa quarta onda que foi infinitamente melhor do que a minha terceira. Eu te espero no próximo vídeo.